dia, amados irmãos. Estamos aqui conectados em mais uma manhã para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Queridos, eu quero desde agora encorajar você a pegar este link aí do YouTube, do nosso culto, e enviar para o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas possam ser edificados, assim como você será edificado no dia de hoje. Então faça isso, compartilhe este culto com outras pessoas. Também quero dizer para você que é importante nós nos conectarmos com os céus. É importante falarmos com Deus, iniciar este momento em oração, falando com o Pai. Eu creio que quando nós oramos, o braço de Deus se move em nosso favor. Pai amado, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por cada pessoa que nos acompanha, que nos assiste em sua casa, em seu ambiente de trabalho, enfim, Senhor, cada pessoa que está conectado conosco nesta manhã. Quero te pedir que tua mão esteja sobre nós, sobre a Igreja Batista Atitude do Porto. Peço, Senhor, que nesta manhã o teu Espírito possa fluir através das telas e possa alcançar os corações e mentes de todos esses irmãos que nos acompanham. Também te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de, como igreja, mesmo que de forma online, nos unirmos e bendizer o teu nome e cantar louvores a ti. Nós te glorificamos por esta oportunidade, Senhor. Também porque sabemos que tua palavra vai nos edificar. Muito obrigado por esta manhã. Começa, Senhor, a gerar um ambiente de cura, um ambiente de transformação, um ambiente de renovação de vida em cada lar, em cada lugar desses irmãos que nos acompanham aqui. No nome de Jesus, nos alegramos em ti, Senhor. Muito obrigado. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, vamos juntos adorar o nosso Deus. Aleluia. Glória, honra, louvor sejam dados a Jesus, o único que é digno de ser adorado, de ser louvado, o único a quem nos prostramos. Oh Jesus, toma esse lugar, Senhor. É tudo teu, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
sejam dados a Ti, Jesus. Tu que és grande, poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Só Tu, Senhor, para unir, Senhor, nações, Senhor, povos, Senhor, de todo esse Brasil, toda essa terra, todo Portugal, todo mundo, Senhor. Só o Senhor para nos unir, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és nosso Pai, Deus, a quem nós recorremos, Senhor, a quem confiamos, Jesus.
Aleluia, meus queridos. Eu quero estar compartilhando um texto nessa manhã que Deus tem direcionado muito no meu coração. Eu estava orando sobre o que falar e Ele falou: Bernardo, ora sobre cura nessa manhã. Eu creio que essa manhã pode ser o dia que vai chegar a cura na sua casa. Isaías 53:5 ele vai falar: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Querido, eu não sei onde você está neste momento, mas eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração. Você que tem uma dor, que está com dor na cabeça, dor na junta, enfim, problema de coração. Eu não sei qual a sua enfermidade nessa manhã, mas eu quero pedir para você colocar a mão como um ato de fé. E a gente vai estar orando por cura nesta manhã. Eu creio que Deus pode te curar. Hoje pode ser o dia da sua cura. Amém? Senhor Deus, estamos aqui, Pai, nesta manhã, crendo que o Senhor é o Deus da cura, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Pai, como lemos nas Escrituras, Pai, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não foram só algumas, foram todas. Pai, então eu quero declarar nesta manhã, Pai, a sua cura, Pai. Cura, Deus, física, cura emocional, cura espiritual, aquele que está cansado, aquele que não tem mais forças para caminhar. Deus, venha com o teu refrigério nesta manhã, Pai. Senhor Deus, cura nos casamentos, Pai. Aqueles que estão pensando em desistir da família, Deus, em nome de Jesus, venha com cura nesta manhã, Pai. Venha com cura na alma, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Senhor Deus, queremos declarar nesta manhã, Pai, que toda enfermidade bata retirada nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa visitar cada leito de hospital, Pai. Que o Senhor possa visitar cada casa. Que os teus anjos ministradores possam estar tocando em cada vida nesta manhã, Deus. E nós queremos, Pai, nós já cremos que muitos testemunhos virão de cura nesta manhã, Pai. Porque cremos que o Senhor é o mesmo. Foi o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então, Deus, nós pedimos a tua cura nesta manhã, Pai, em o nome de Jesus. Querido, dê um glória a Deus dentro da tua casa, receba essa palavra, fala assim: eu já sou curado, viva pela fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos entrar agora, Senhor, no nosso momento de ofertório. Quantos aí na tua casa fala assim: eu estou com expectativa que está chegando? Gente, a gente está chegando. Faltam poucos detalhes, faltam só alguns acertos. A gente já está aí vendo lugar, já estamos quase fechado. Então, nós estamos chegando. Em breve estaremos aí para cultuar realmente presencial, mas ainda não conseguimos. Mas chegou o momento que eu sempre falo que é o momento mais feliz do culto, né? Quando nós estamos aqui e nós entendemos o momento da oferta, tudo faz sentido para nós. E eu queria compartilhar um texto que está em Lucas 21, do 1 ao 4, que ele vai falar assim: Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram a oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía e todo o seu sustento. Sabe, esse texto me chama muito a atenção, porque ele fala que os ricos deram aquilo que sobrava. Talvez, eu não sei, você que está me vendo, talvez você esteja aí, eu declaro na tua vida aí 1 milhão de euros na tua conta, glória a Deus. E talvez você vai olhar e vai falar: vou dar 100 euros aí para a igreja, tá bom. Você está dando como os ricos, dava o que sobrava, dava ali qualquer oferta. E essa viúva não, essa viúva vai falar o texto que ela deu tudo. Ela tinha 2 moedas, que era o teu sustento, e ela deu tudo. E isso nos ensina que não foi a quantidade, porque os ricos com certeza deram mais do que ela, mas ela deu de coração.
Então, nesse momento de oferta, eu peço para você colocar a mão no teu coração e falar: Deus, quanto que é para eu ofertar? Quanto realmente meu coração não está preso? Quanto que nessa manhã, o Senhor quer de mim? Então, eu queria que você colocasse a mão no teu coração e já começasse a orar. Já começasse a pedir valores. Eu creio que Deus, nessa manhã, Ele vai dar valores no teu coração. Ele vai falar: eu quero tanto, eu quero que você deposite tanto. Talvez vai ser igual a viúva, são 2 moedas, mas é de todo o seu coração. Amém? A gente vai estar orando, vai separando aí as tuas ofertas, vai estar aí na tela o MBWay, o IBAN também, para você estar fazendo as suas ofertas. E eu creio que breve a gente vai estar aí cultuando presencialmente com vocês. Amém? Coloca a mão na tua oferta, coloca a mão no teu celular para fazer a transferência. E eu quero estar orando por você. Pai, nós queremos colocar diante de Ti cada vida, Deus, cada um daqueles que estão ofertando neste momento, Pai. Queremos pedir que o Senhor possa alargar as comportas do céu sobre a vida de cada um e que, Deus, eles possam colher 30, 60, 100 por um, Deus. Mas também queremos Te pedir por aqueles que hoje não podem ofertar, Pai. Deus, eu creio num Deus que abre portas, eu creio num Deus que faz milagres. Então, Pai, eu creio que pessoas que estão colocando o currículo podem receber a notícia essa semana de um emprego, essa semana de um dinheiro que está esperando. Então, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos pelo coração dos Teus filhos, Pai. Que, Deus, o nosso coração nunca esteja preso ao dinheiro, mas sim à Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, toque em cada coração nessa manhã, Pai, e que o Senhor possa estar dando valores específicos para cada um nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, muito feliz de estar com vocês mais uma vez, mais uma oportunidade que a gente está junto aqui e compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Queridos, eu queria pensar um pouco com vocês sobre os nossos olhos, sobre aquilo que nós vemos, sobre aquilo que nós enxergamos. Sabe, a grande verdade é que talvez a visão seja o sentido que mais a gente pode sentir falta. Alguns anos atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, eu trabalhei numa empresa
de petróleo e gás. E eu lembro que na minha sessão eu tinha um amigo que ele era cego. Era um cara extremamente inteligente. Ele conseguia fazer qualquer coisa. Ele era apto para o trabalho, ele era capacitado para o ofício dele. Mas a gente percebia que por mais habilitado que ele fosse, por mais que ele fosse um cara que conseguisse sair bem no trabalho, a gente via como a falta da visão era algo que em muitos momentos prejudicava esse meu amigo. Queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente consegue perceber naturalmente que aquilo que a gente enxerga é muito importante. Sabe, e a grande verdade é que, de repente, hoje, diante dos seus olhos, aquilo que você enxerga é caos, aquilo que você enxerga é dificuldade, o que você enxerga são situações difíceis, mas eu quero te fazer um convite nessa manhã. Nessa manhã eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar a ter os olhos da fé. Eu quero te convidar a viver debaixo e sob a ótica da fé. E para isso eu quero te convidar a abrir no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. A gente vai ler um texto, a partir do versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. E assim diz a palavra. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Meu senhor e rei, não somos nós. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei as palavras que o Senhor diz até nos seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Então, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra para cercar a cidade de Dotã. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e de carruagens de fogo. Queridos, essa passagem ela trata sobre algo espetacular. A Bíblia vai contar que naquela época o profeta Eliseu, ele recebia do próprio Deus uma palavra de que o rei da Síria planejava atacar Israel. Eliseu, então, ele compartilhava aqueles planos com o rei de Israel e assim eles conseguiam se desvencilhar do plano dos sírios de atacarem o povo de Israel. O rei sírio, então, ele fica inconformado, ele fala: como assim? Como é que Israel está descobrindo o meu plano? Eu não conto para ninguém, só eu e o meu exército, nós sabemos do plano de atacar Israel. E como é que Israel está descobrindo o meu plano? Não é possível. E aí o exército dele fala: Senhor, o profeta Eliseu, ele escuta até mesmo o que se conversa nos seus aposentos. O rei da Síria fica indignado e fala: não, então vamos fazer o seguinte, eu quero levar todo o meu exército, a gente vai cercar aquele homem onde ele estiver, e a gente vai capturar Eliseu. Eliseu, ele estava numa cidade samaritana, a cidade de Dotã, e a Bíblia vai contar que todo o exército sírio, eles cercam Eliseu e o seu servo. Você fica imaginando até uma cena curiosa, todo um exército para cercar dois homens, todo um exército forte e poderoso para cercar apenas dois homens. E a Bíblia vai contar, ela continua dizendo que o servo do profeta fica desesperado: meu senhor,
olha isso, o exército sírio está aqui, eles vão pegar a gente. E Eliseu fala, não, fique tranquilo, porque quem está do nosso lado é muito maior do que todo o exército sírio junto. Meus irmãos, eu não sei você, mas a verdade é que dia após dia, os nossos olhos naturais se deparam com situações caóticas. Dia após dia, nós vemos circunstâncias nas nossas vidas que tentam nos fazer parar. Situações que tentam nos abater, situações que falam, olha, isso aqui é impossível, acabou. Mas assim como Eliseu, a gente precisa ter um olhar de fé. A gente precisa estar aberto para que os nossos olhos espirituais, eles enxerguem uma realidade muito maior, muito melhor do que todo o caos que os nossos olhos podem estar enxergando. E diante disso, e baseado no texto que a gente acabou de ler, eu quero compartilhar com vocês 3 verdades que a gente pode extrair do texto e que podem ser aplicadas fielmente nas nossas vidas. A primeira verdade é o que está escrito nos versos 14 e 15. É que quem vive sob a ótica da fé não está imune às adversidades da vida. A gente viu nos versos 14 e 15 que o rei da Síria mandou que seu exército cercasse a cidade de Dotã, que cercasse Eliseu e o seu servo, porque eles seriam capturados. Queridos, Eliseu foi um homem que viveu sobrenatural de Deus. Eliseu, ele teve diversas experiências na sua vida de dependência do Senhor, de receber a revelação dos céus e se mover pela palavra de Deus. Mas ainda que Eliseu, guarde isso no seu coração, ainda que Eliseu fosse um homem temente a Deus, ele não estava imune às adversidades da vida. Sabe, alguns séculos atrás, houve um grande homem de Deus, um escritor, um pastor inglês, John Bunyan, e ele escreveu um livro que é muito famoso entre nós ainda hoje, que é O Peregrino. E a biografia dele vai contar que John Bunyan, ele pregava, ele recebeu o chamado do Senhor para pregar na Inglaterra. Só que esse homem de Deus, movido pelo Espírito para pregar, ele foi preso. Naquela época, na Inglaterra, era preciso ter uma licença para poder pregar, e ele não tinha essa licença. Mas ele recebeu o chamado do Senhor, ele cumpriu a vontade de Deus, e ele foi preso por pregar a palavra. Queridos, a grande verdade é que mesmo fazendo aquilo que Deus manda, mesmo sendo temente a Deus, obediente ao Senhor, isso não vai dizer para nós que nós estamos livres ou imunes às adversidades que a vida vai trazer. Então, por favor, não pense que o fato de você estar vivendo dificuldade é que você está distante do Senhor, pode até o ser, mas na realidade pode ser que as grandes dificuldades da sua vida, elas estejam acontecendo exatamente porque você decidiu se levantar como um servo, como uma serva de Deus. Sabe, o nosso pastor Josué, ele conta algo que é muito real. Se na sua caminhada você não se deparou com o diabo, tome cuidado, porque muito provavelmente você pode estar caminhando na mesma direção que ele. Então não tem como, queridos, quando a gente decide servir ao Senhor, as adversidades, os confrontos, eles virão, é natural da vida, mas ainda assim, Deus está convidando você, Ele está falando para você, não deixe, não perca o olhar de fé, o olhar espiritual, entendendo que a realidade dos céus é muito maior que a realidade terrena. Mas, queridos, a gente tem um segundo princípio sobre quem vive pela ótica da fé. Pois quem vive pela ótica da fé, ele responde a essas adversidades de uma maneira diferente dos demais. Você viu comigo no verso 16, Eliseu disse, não tenha medo. Ele disse isso para o servo dele, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Eu fico imaginando aquela cena, todo um exército poderoso, o exército sírio era um exército poderoso na época, um exército forte, um exército sanguinário, e Eliseu, ele se levanta, depois que o servo dele chama, ele sai da tenda, vê aquele exército, e Eliseu, ele mantém a calma e a tranquilidade, ele se mantém manso, porque Eliseu, naquele momento, ele já estava discernindo a realidade. Eliseu, ele já tinha entendido o que estava acontecendo ali.
Sabe, irmãos, nós que vivemos sob a ótica da fé, e se você tem essa dificuldade hoje, eu creio, o Senhor vai te dar esse olhar. Nós precisamos responder às dificuldades de maneira diversa das demais pessoas. A gente precisa responder de uma maneira diferente, justamente porque nós carregamos um discernimento espiritual. Sabe, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a gente vai ver a passagem em que Jesus, ele está naquele barco com seus discípulos, e uma grande tempestade, ela começa a debater o barco. Aquele barco começa a se debater nas ondas, porque uma grande tempestade começa. E a Bíblia vai contar que os discípulos, eles ficam desesperados, só que Jesus estava dormindo. É muito interessante ver esse contraponto, porque enquanto os discípulos estavam com medo da morte, eles estavam com medo porque aquelas ondas poderiam causar um naufrágio, Jesus estava ali dormindo com tranquilidade. Sabe por quê? Porque Jesus sabia exatamente que se ele dissesse: mar, aquieta-se, a única resposta que o mar poderia dar é se acalmar. Se Jesus levantasse como ele fez e dissesse: mar, acalme-se agora, a única resposta que o mar poderia dar é se acalmar. Meus irmãos, eu pergunto para você agora, aí na sua casa, onde você está assistindo essa palavra, eu quero que você faça uma reflexão. Como você tem respondido a essas situações que você vive aí? No seu trabalho, na sua vida financeira, na sua família, na sua casa, na sua saúde. Como você tem respondido a essas adversidades que você não queria viver, mas que acontecem? Meus irmãos, nós somos convidados a responder a essas adversidades pela fé. Nós somos convidados por Deus a dar uma resposta diferenciada, a crer que pela fé, nós podemos ter paz, nós podemos carregar uma paz que excede até o nosso entendimento, uma paz que excede a compreensão das pessoas, mas que no Senhor você pode carregar sim essa paz. Mas sabe, temos uma terceira verdade nesse texto. A terceira verdade, e essa verdade ela é emblemática, e você precisa tomar para você isso. A terceira verdade é que aquele que vive pela ótica da fé, ele compartilha o sobrenatural com os outros. Sabe, o Evangelho, ele não é sobre viver uma vida de poder em si mesmo. O Evangelho não é sobre você viver uma vida de maravilhas, de milagres, de sobrenatural, mas não convidar o abatido, não convidar o aflito, não convidar o desacreditado a viver o sobrenatural como você. Irmãos, o Evangelho, a caminhada com o Senhor, a vida cristã, é uma vida de sobrenatural, de poder, de graça, de misericórdia, mas de compartilhamento de todas essas virtudes. Afinal, no verso 17, o que a gente lê? Assim diz a palavra: então Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos daquele servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e de carruagens de fogo. Guarde uma coisa: por mais que Eliseu soubesse, no mundo invisível tinha carruagens, cavalos, tinha um exército muito mais poderoso que o exército sírio, o exército do céu, muito mais forte que aquele exército sírio. Por mais que Eliseu soubesse disso, aquele homem do seu lado não tinha essa noção. Aquele homem do seu lado, abatido, desacreditado, achando que ia morrer, ele não sabia dessa realidade. E o que Eliseu faz? Ele clama a Deus: Deus, revela essa realidade celestial para esse homem. Deus, revela o sobrenatural para esse homem. Deus, retira as escamas dos olhos deste homem. E aquele homem, a Bíblia vai contar que ele tem os olhos abertos e ele consegue enxergar
ele contempla um exército poderoso, pronto para lutar por eles. Meus irmãos, existia um grande missionário inglês chamado George Miller. Esse missionário, ele teve uma história muito incrível com crianças. Ele teve alguns orfanatos. Só que o curioso dele é que ele não era um cara rico, um cara que tinha uma capacidade financeira assim para manter os orfanatos. Mas ele entendeu que ele foi chamado para cuidar de crianças e ele cumpriu esse chamado. Só que a história dele vai contar algumas experiências de provisão de Deus emblemáticas. E numa dessas, a biografia dele vai contar de um momento em que ele não tinha comida para aquele dia. Você imagina ele no orfanato com várias crianças, e não tinha comida para aquelas crianças naquele dia. Só que George Miller, ele ora ao Senhor em gratidão por aquilo que Deus já estava fazendo. E aí aquelas crianças já chegando o horário de comer, e várias crianças ali à mesa, e agora o que vai acontecer? Não tem comida para dar para aquelas crianças, e aquelas crianças tinham expectativas de comer naquele dia. Só que naquele momento, a história vai contar que um rapaz, um trabalhador, um padeiro, ele está passando ali com a carruagem dele, com pães, com leite, e a carruagem dele vai quebrar exatamente em frente ao orfanato de George Miller. E ele entra, ele bate na porta, e é curioso demais que ele se sentiu impelido. Ele conta para George Miller: olha, a minha carruagem quebrou, eu tenho pães, eu tenho leite, eu não quero estragar essa comida que eu ia levar para a cidade, então eu vou deixar aqui no orfanato para vocês. Vocês entendem que viver pela fé é receber a provisão do Senhor até mesmo aos 47 do segundo tempo. É receber a provisão do Senhor quando parece que não tem mais jeito. Mas quando a gente olha pela fé, a gente consegue manter um espírito tranquilo e manso, sempre crendo na provisão de Deus. Você não lembra o que Jesus fez na multiplicação de pães e peixes? Uma multidão, milhares de pessoas com fome. Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixes, ele levanta aos céus e agradece ao Pai. Ele agradece. Queridos, quando Jesus ele desce aquela cesta, ele consegue alimentar todas aquelas pessoas, e ainda sobra comida. Sabe o que a gente aprende com isso? Quando nós decidimos viver pela fé, a gente vive uma vida de sobrenatural, a gente experimenta a provisão de Deus e a gente mantém um coração grato diante do Senhor. Sabe o que eu quero finalizar com você é: aquele que vive pela fé, ele mantém um coração grato até mesmo diante de circunstâncias difíceis, um coração grato até mesmo de situações improváveis, quiçá impossíveis, mas é capaz de manter a gratidão, porque sabe exatamente o Deus que serve e porque decidiu viver pelos olhos da fé. Meu irmão, minha irmã, se você hoje é essa pessoa, e você escutando essa palavra, você está entendendo assim: Saulo, eu preciso viver pela fé. Saulo, a minha verdade hoje é que eu estou abatido, aflito. A minha realidade hoje é que eu só consigo dar credibilidade para o que os meus olhos naturais enxergam. Você é essa pessoa? Então quero fazer uma oração com você. Se você é essa pessoa, eu quero orar contigo. E eu quero estender. Se você é essa pessoa que nunca teve uma experiência com Jesus, nunca teve um encontro real com Cristo, e você vive atribulado, e hoje você quer paz, hoje você quer o refrigério, hoje você quer os olhos da fé, ore comigo agora no nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, eu quero reconhecer que eu vivo uma vida atribulada, cheio de problemas, de dificuldades, que aquilo que os meus olhos naturais veem
Isso, sabe, me faz naufragar, afundar. Mas Deus, hoje eu entendi que tudo que eu preciso é uma experiência real contigo. Jesus, por favor, transforma a minha vida. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. A minha vida eu te entrego. E Jesus, eu te peço, me faça enxergar com os olhos da fé. Me faça enxergar além das ondas, além das fortalezas, Deus. Além de um vale seco, que eu possa encontrar vida que há no Senhor. Jesus, no teu nome eu oro. Amém e amém. Querido, eu quero finalizar dizendo isso para você. Jesus te convida hoje para uma vida de fé, uma vida cheia de cor, vibrante e crendo que Ele faz além, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe nessa manhã e sempre. Fique com Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Que bênção, que palavra. Eu falei para você que hoje seria uma manhã especial. Glória a Deus pelo nosso amado irmão Saulo. Glória a Deus pela tua vida que nos acompanhou esta manhã. Eu quero te dizer que se você recebeu essa mensagem nas nossas redes sociais, Igreja Batista Atitude Porto é o nosso Instagram, né? E você pode entrar em contato conosco e vai ser uma grande bênção. Tá bom, queridos? Vamos orar ao Senhor. Olha, que Deus abençoe muito, muito, muito o teu domingo, abençoe demais a tua semana. Como eu costumo dizer, que venha ser a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por aqueles que nos assistem. Muito obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor dispensou a nós nesta manhã. Nós tomamos posse das tuas verdades, tomamos posse da tua palavra, nós tomamos posse de tudo aquilo que tu tens para nós. Senhor, abençoe o nosso lar, a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, tudo que desejamos ser e ter, nós entregamos a ti. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo domingo em nome de Jesus. Tchau.